Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa, e conforme o combinado lá no nosso roteiro de estudos, hoje nós iremos falar sobre os termos relacionados ao nome, capítulo 17, ok? Termos relacionados ao nome, ok, pessoal? Bom, neste capítulo, o foco estará justamente nos termos que vão se ligar, né? Que vão estar ligados aos nomes. Quando eu falo os nomes, né, eu estou me referindo, tá, ao substantivo, ok? Ao substantivo. Vamos lá? Eu estou me referindo, né, a esses termos aqui, ó, adjunta de nominal, predicativo, complemento nominal, aposto e também o vocativo, tá bom? São esses termos, né, que nós vamos focar, tá? Esses termos que se ligam, né, ao nome. Quando eu falo nome, eu estou me referindo ao substantivo, ok? Bom, vamos lá? Capítulo 17. Bom, vamos começar falando, né, sobre o primeiro termo, o predicativo, tá? Bom, pessoal, o predicativo ele exprime uma característica, né, atribuída ao sujeito ou ao objeto, tá? Então esse predicativo ele se liga ao sujeito ou ao objeto através de um verbo de ligação, tá? Sempre através de um verbo de ligação. E esse predicativo ele funciona, né? No caso, né, esse predicativo ele é representado, melhor dizendo, por uma palavra que é adjetiva, tá bom? É justamente esse adjetivo que vai funcionar como predicativo dentro da oração, ok? Então eu trouxe aqui um exemplo. A vida é bela. O sujeito aqui dessa oração, né? O sujeito é a vida, né? Esse é o verbo de ligação, certo? E a palavra bela é um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito, né? Então, é através do verbo de ligação, esse verbo é, né, que é o verbo de ligação, que nós conseguimos manter essa relação, estabelecer essa ligação entre o sujeito e a sua característica, que no caso é o adjetivo bela, que funciona como predicativo do sujeito, tá? Então é através do verbo de ligação que nós conseguimos estabelecer essa ligação, esse elo, né? Que no caso vai ligar o sujeito da oração ao seu, né? Ao seu, no caso, a sua característica, né? Que no caso é o seu adjetivo, que funciona aqui como predicativo, ok? Bom, agora vamos falar sobre os adjuntos adnominais, né? Bom, pessoal, é importante deixar claro que a palavra adjunto, né, significa aquele que vem unido, né, aquele que vem próximo. E a palavra adnominal que significa aquele que modifica o nome, né? Significa aquele que modifica o nome. Então, é o termo que determina, né, que qualifica, né, que especifica, ok? Que caracteriza, né, o nome. Quando eu falo nome, eu estou me referindo ao substantivo, tá? Então, é o termo, né, que determina, que especifica, que explica o substantivo, que funciona como núcleo de um sintagma nominal, ok? Essa é a definição do adjunto adnominal. Bom, pode-se referir, né? Pode-se referir a qualquer termo da oração, sujeito, objeto, tá bom? E entre um adjunto adnominal e o nome, no caso substantivo, a que ele se refere, não pode haver nenhum outro termo que também não seja um adjunto adnominal, tá bom? Então eu trouxe aqui um exemplo. Aquele hotel de luxo serve, durante as refeições, pratos sofisticadíssimos. Então, aqui, o sujeito da oração, né? Aquele hotel de luxo, ok? Aqui nós temos o sujeito, aquele hotel de luxo. Perceberam que eu coloquei em destaque a palavra hotel? Está em destaque vermelho. A palavra hotel é o núcleo do meu sintagma nominal, tá? Ou seja, é o núcleo, tá, do meu sujeito, tá bom, pessoal?
O sujeito é aquele hotel de luxo, mas o núcleo do sujeito é a palavra que tem maior importância, é a palavra hotel, que é um substantivo, concordam? É um substantivo comum. Então, esse substantivo no caso aqui, é o núcleo do meu sintagma nominal, tá? A palavra hotel, ok? É o meu substantivo. Então, as palavras que estão próximas a esse substantivo, que no caso é a palavra aquele, né? Não é isso? A palavra aquele, né? De luxo, não é isso? Nós chamamos de adjuntos adnominais, certo? Então, aquele, né, é um pronome demonstrativo, mas aqui está atuando na função de adjunto adnominal. Por quê? Porque está determinando, né? Está caracterizando quem? O substantivo nome a qual está se referindo. Quem é esse nome? O nome hotel, o substantivo hotel. Por isso que a palavra aquele, né, é classificado como adjunto adnominal, né? Atua na função de adjunto adnominal. A mesma coisa de luxo. Quem é de luxo? De luxo está se referindo, né? Está se referindo ao substantivo hotel. Então, de luxo também é um adjunto adnominal, ok? Por outro lado, vamos prosseguir. Pratos sofisticadíssimos. Pratos aqui é um substantivo, certo? Também é o núcleo do meu sintagma aqui, não é isso? É o meu substantivo pratos, tá? Bom, aqui, ao lado da palavra pratos, ao lado desse substantivo, eu tenho uma palavra, não é isso? Que está o quê? Que está fazendo referência ao substantivo pratos. Essa palavra sofisticadíssimos está atuando também na função de adjunto adnominal, tá bom? Porque está qualificando, está caracterizando, né, o nome, né, o substantivo pratos. No caso aqui é o substantivo a qual se refere, né? Sofisticadíssimos, os pratos sofisticadíssimos. Então a palavra sofisticadíssimos está fazendo referência direta ao substantivo pratos, ok? Está caracterizando, ok, pessoal? Por isso que ele está atuando na função de adjunto adnominal, ok? Foi? Bom, vamos prosseguir agora. Vamos falar, né, sobre complemento nominal. Vamos lá? Bom, diferentemente do adjunto adnominal, né, que determina um substantivo, né, o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome. Ou seja, ele completa o sentido de um substantivo, né? Então, como já foi visto anteriormente, né, a transitividade não ocorre apenas com os verbos, ok, pessoal? Há casos, né, de substantivos, de adjetivos e também de advérbios cujo significado transita, né, exigindo um complemento que integre o sentido do nome. Daí nós chamamos de complemento nominal, né, considerado um termo integrante. Ok? Bom, então aqui eu trouxe para vocês, né, o complemento nominal, ele vai complementar o sentido de nomes, né, de sentido incompleto. Quando eu falo nomes, eu estou me referindo a um substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio, ok? E sempre aparece com preposição, tá? Todo complemento nominal virá antecedido, né, virá ali aparecendo na frase, antecedido como por uma preposição, tá? Preposição a, de, em, com ou outras, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Haroldo não presta obediência a Calvin. Tá? Então, se eu dissesse somente assim, Haroldo não presta obediência, todos iriam perguntar, a quem? Não é isso? Então, o nome, o substantivo obediência, é um substantivo que pede um complemento para ter sentido completo, não pede? Então, eu vou responder, Haroldo não presta obediência a quem? A Calvin. Então, a expressão a Calvin, né? Perceberam que esse azinho aí, né? Esse a é uma preposição, né? A Calvin. Então, essa expressão a Calvin, nós vamos chamar de complemento nominal, por estar completando o sentido do substantivo obediência. Ok, meus amores? Foi? Vamos prosseguir? Bom, eu trouxe aqui as diferenças, né? Como que nós conseguimos diferenciar um complemento nominal, né, de um adjunto adnominal.
Então, existem 3 situações. Bom, a primeira nos diz que quando aparece um adjetivo ou um advérbio, seguido de preposição, né, vai ser sempre um complemento nominal. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Nosso time está confiante na vitória. Então, perceberam que aqui eu tenho, né, o nome confiante, não é isso? O nome confiante, né? E o termo na vitória seria o quê? O meu complemento nominal, tá? Então, nós temos aqui um caso de complemento, tá? Nominal, por quê? Nosso time está confiante no quê? Na vitória, né? Porque quem está confiante, né? Em alguma coisa, em que? Na vitória. Então, na vitória aqui eu tenho a minha preposição na, né? Acompanhado do nome vitória, que no caso forma o meu complemento nominal, a qual está completando o sentido do nome confiante, ok? Bom, o segundo aqui, a segunda situação, quando eu tenho um substantivo concreto mais preposição, nós vamos ter sempre uma adjunta de nominal. Então, observe um exemplo. As árvores da praça estão cheias de flores. Então, o termo da praça eu vou chamar de adjunta de nominal. Por quê? Porque aqui eu tenho, né, no substantivo árvore, um substantivo concreto, né? Árvore é um substantivo concreto. Logo em seguida eu tenho a preposição da. Então, sempre eu vou ter o quê? Né? Vai resultar em quê? Uma adjunta de nominal. As árvores da praça. Então, praça aqui, né, é o meu adjunto adnominal. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui o meu substantivo concreto, né, acompanhado de preposição. Então, eu vou ter sempre um adjunto adnominal. Terceiro caso, quando tem um substantivo abstrato mais preposição, tá? Então, se pratica a ação, eu tenho adjunta adnominal. Se recebe a ação, eu tenho um complemento nominal. Vamos aos exemplos? A crítica do técnico irritou os jogadores. Então, a crítica do técnico. Então, perceberam que o termo do técnico é uma adjunta adnominal. Por quê? Porque é ele quem pratica a ação. A crítica é de quem? É dele. Então, foi feita por quem? Por ele. Ele praticou a ação. Então, aqui do técnico eu tenho uma adjunta de nominal. Ok? Agora, observe o segundo exemplo. A crítica ao técnico irritou os jogadores. Então, perceberam aqui que ao técnico eu tenho um complemento nominal. Por quê? Porque foi ele quem recebeu a crítica, né? Ele recebeu essa ação. Sendo assim, o termo ao técnico nós classificamos como complemento nominal, por ter recebido essa ação, a crítica ao técnico. Então, foi ele quem recebeu essa ação. Sendo assim, eu tenho um complemento nominal no termo ao técnico. Viu a diferença? Vocês perceberam a diferença? Ok? Bom, vamos prosseguir? Vamos falar sobre o aposto. Exatamente. Pessoal, o aposto é o termo de natureza substantiva que explica, que especifica, que enumera ou também que resume um outro termo, tá? Ele é então formado por um substantivo ou qualquer palavra com valor de substantivo, ou até mesmo por uma oração substantiva, tá? Então, sintaticamente, o aposto sempre equivale ao termo a que se refere, podendo inclusive substituí-lo, ok? Então, aqui eu tenho a definição também para vocês, né? Detalha, caracteriza melhor, explica ou resume o nome a que se refere, como eu falei anteriormente. E eu trouxe alguns exemplos. Flamengo, vírgula, time carioca, vírgula, jogou ontem. Então, esse time carioca que está, esse termo, né? Essa expressão, essa oração, time carioca que está isolada, né? Que está isolada entre vírgulas, né? Está o quê? Explicando algo a qual está se referindo, que no caso é a palavra Flamengo. Está caracterizando o nome Flamengo, está caracterizando melhor, né, que é o time carioca, está explicando melhor, não é isso? Eu tenho um aposto aqui, né? Time carioca, então, é o meu aposto. O segundo exemplo, o time contratou 2 jogadores, 2 pontos, um goleiro e um atacante. Então, o termo, né, esse termo, um goleiro e um atacante, é o meu aposto, né? Eu estou detalhando, eu estou resumindo
né, melhor. Quem são esses dois jogadores? Né? Um goleiro e um atacante. Então, um goleiro e um atacante é o meu aposto. Terceiro exemplo. O rio Amazonas fascina quem o vê. Então, eu estou aqui, né, caracterizando o rio, né, detalhando. Que rio é esse? O rio Amazonas. Então, ele tem nome. Então, eu detalhei esse nome. Eu mostrei esse nome. Né? Eu citei o nome. Então, Amazonas aqui também é meu aposto. Ok? Vamos prosseguir? Pessoal, é importante que vocês saibam, né, que não existe somente um tipo de aposto, tá? Então, de acordo com o valor que ele, né, que o aposto vai assumir em relação ao termo ao qual se refere na oração, o aposto pode ser da seguinte, ele pode ser apresentado da seguinte maneira, né, da seguinte forma. Vamos dizer assim, existem vários tipos de aposto, né? Então, de acordo com o valor que ele vai assumir em relação ao termo ao qual se refere na oração, o aposto pode ser, né, explicativo, enumerativo, né, resumitivo ou recapitulativo, né? Ele pode ser também distributivo e especificativo. Então, nós temos aqui 5 tipos, né, de aposto, tá bom? Vamos lá? Vamos falar sobre o primeiro tipo de aposto? Vamos falar sobre o aposto explicativo. Como o próprio nome diz, né, ele explica o termo anterior, tá? É aquele usado para explicar o termo anterior a ele, ou seja, dá um significado maior ao termo a que faz referência. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Gregório de Matos, vírgula, autor do movimento barroco, vírgula, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Então, eu tenho aqui, né, entre aspas, perdoe-me, entre vírgulas, melhor dizendo, né? Entre vírgulas, eu tenho o meu aposto explicativo, autor do movimento barroco. Esse é o meu aposto explicativo. Por quê? Porque ele está explicando algo que foi citado anteriormente, que no caso é o nome, Gregório de Matos, né? Bom, segundo exemplo, Pedro, vírgula, que é um dos meus melhores amigos, vírgula, obteve nota máxima na prova de matemática. Então, essa expressão, essa oração que está isolada entre vírgulas, né, que é um dos meus melhores amigos, eu tenho aqui um aposto explicativo. Por quê? Porque ele está explicando o termo anterior a ele, que no caso é a palavra Pedro. Pedro, que é um dos meus melhores amigos. Então, aqui eu tenho um aposto explicativo, porque está fazendo referência, né, e ao mesmo tempo está explicando algo anterior, né, que veio anteriormente, ok? Que no caso é o nome Pedro, ok? Vamos prosseguir? Aposto enumerativo. Bom, como o próprio nome diz, né, enumera palavras ou expressões, tá, pessoal? Então, esse tipo de aposto, ele vai desempenhar o papel de enumerar as partes que constituem o termo a que se refere, podendo ser separado por vírgula, ou por travessão, ou até mesmo pelo sinal de 2 pontos, né, por 2 pontos, ok? Ou até mesmo pelos 2 pontos, ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Na sala, vírgula, éramos 3 amigos, 2 pontos. Eu, vírgula, Pedro e Ricardo. Então, esse termo, eu, Pedro e Ricardo, eu chamo de aposto enumerativo, tá? Porque aqui está desempenhando o papel de enumerar as partes que estavam envolvidas, ou seja, e que constitui o tema a que se refere. Quem são essas pessoas que eu estou enumerando aqui? Né? Pedro, Ricardo, são os amigos, não é isso? Na sala éramos 3 amigos, eu, Pedro e Ricardo. Então vocês perceberam também que a presença, né, dos 2 pontos significa que algo vai ser citado, vai ser enumerado. E essa enumeração vocês podem ver que é separada por vírgula. Então aqui eu tenho, né, um aposto enumerativo, eu, Pedro e Ricardo, ok? Vamos prosseguir? Aposto recapitulativo, né? Também conhecido como resumitivo. Como o próprio nome diz, é aquele aposto que resume termos, tá? Vai resumir o termo, vai resumir os termos. E além disso, ele é representado pelos pronomes indefinidos, tá? Pelos pronomes indefinidos. Tudo, nada e ninguém, ok? Exemplos. Vamos ler aqui o primeiro exemplo. Trocar fraldas, amamentar, limpar o nariz, acordar de noite, vírgula.
Tudo exige paciência. Perceberam que eu coloquei aqui o meu pronome indefinido tudo para resumir tudo aquilo que foi dito anteriormente? Ok? Então aqui, tudo exige paciência é o meu aposto recapitulativo. Segundo exemplo, vento, chuva, neve, vírgula, nada o impediu de cumprir sua missão. Então esse nada, que é o meu pronome indefinido, né? Ele entra na frase para resumir tudo aquilo que foi dito anteriormente. Então, nada o impediu de cumprir sua missão é o meu aposto recapitulativo. Ok, pessoal? Mais um, aposto distributivo. Vamos ver como que o distributivo acontece? Bem, pessoal, ele se refere a termos, né, em separado, ou seja, o aposto distributivo é aquele que vai distribuir as informações de termos separadamente. Então, geralmente, né, ele é utilizado com ponto e vírgula. Vamos ver aqui um exemplo. Henrique e Núbia moram no mesmo país, ponto e vírgula. Esta na cidade do Porto, vírgula, e aquele na cidade de Lisboa. Perceberam que depois do ponto e vírgula, eu utilizei os pronomes, né, demonstrativos? Eu utilizei o pronome demonstrativo esta, né, esta, me referindo a Núbia, né, a pessoa Núbia, né, e também utilizei o pronome demonstrativo aquele, se referindo ao nome Henrique. Então, o aposto distributivo, ele trabalha com os pronomes demonstrativos para poder distribuir as informações desses termos separadamente. Ok, meus amores? Então, aqui, né, eu tenho, depois do ponto e vírgula, esta na cidade do Porto e aquele na cidade de Lisboa, eu tenho aqui o meu aposto distributivo, tá? Essa oração, esta na cidade do Porto e aquele na cidade de Lisboa. Aposto distributivo. Bom, agora, para encerrar, vamos falar sobre o aposto especificativo, que é o último tipo de aposto, tá bom? Depois nós vamos falar do vocativo. Bom, o que seria o aposto especificativo? Como o próprio nome diz, né, ele serve para individualizar um substantivo de sentido genérico, prendendo-se a ele diretamente ou por meio de uma preposição, sem que haja pausa na entonação da frase, tá? É utilizado para indicar pessoa, lugar, né? Lugar pode ser ruas, praças, rios, né? Ou até mesmo uma obra literária, e difere também dos demais por não ser marcado por sinais de pontuação, tá? Não vamos encontrar vírgula nem dois pontos, tá? O aposto especificativo não tem, tá, sinais de pontuação nenhuma, tá bom? Nenhum, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Meu amigo Paulo acaba de chegar. Se eu dissesse somente, meu amigo acaba de chegar, vocês iriam saber que amigo é esse? Não. Mas quando eu especifico, né, eu dou nome ao meu amigo, né, meu amigo Paulo acaba de chegar, esse nome Paulo é o aposto especificativo, porque agora eu estou individualizando, né, o meu amigo, eu estou dando nome a ele, estou dando nome, ok? Outro exemplo, o rio Capibaribe transbordou. Se eu dissesse somente o rio transbordou, vocês saberiam qual rio? Não. Mas eu dei um nome, o rio Capibaribe. Então eu individualizei, eu especifiquei. Então o nome Capibaribe é o meu aposto especificativo. Ok? A Praça da República está bem iluminada. Se eu dissesse somente a praça está bem iluminada, vocês saberiam que praça seria essa? Não. Mas quando eu disse a Praça da República, eu especifiquei que praça, não é? Que praça é essa? Da República. Então, aqui eu tenho um aposto especificativo, né? O termo, o nome da República, ok? O romance A Moreninha foi escrito por Macedo. Se eu falasse somente o romance foi escrito por Macedo, ninguém saberia que romance era esse. Mas quando eu especifico, eu digo o romance A Moreninha, ou seja, estou atribuindo o nome ao romance. Então, esse nome, a Moreninha, é o meu aposto especificativo, ok? Bom, e para fechar os nossos estudos, vamos falar sobre o vocativo. Exatamente, pessoal. Bom, o vocativo é o termo que possui a função de interpelar o interlocutor. Ou seja, ele serve para chamar, para invocar um ser real ou imaginário, tá? E tem como núcleo um substantivo.
acompanhado ou não de determinantes. Tá? Quando eu falo determinantes, eu estou me referindo aos adjetivos, aos pronomes e aos numerais, ok? Então, o vocativo ele é considerado, né, um termo à parte, não pertencendo ao sintagma nominal, que desempenha a função de sujeito, tá? E nem ao sintagma verbal, que desempenha a função de predicado. Então, por ser um termo independente, ele é marcado por pausa na hora da fala e por sinais de pontuação também na hora da escrita, ok? Então, vamos observar aqui, né, o seguinte exemplo, 2 exemplos, né? João, ponto de exclamação, volte já aqui, ponto de exclamação. Então, aqui vocês perceberam que João é o meu vocativo, né? Eu fiz um chamamento, não é isso? E também, né, esse nome, João, está acompanhado por uma entoação exclamativa. Olha o ponto de exclamação aqui. Segundo exemplo, Maria, vírgula, preciso falar com você. Então aqui eu fiz o quê? Eu fiz um chamamento, né? Que aqui no caso está separado por vírgula, não é isso? Então aqui o nome Maria é o meu vocativo. Ok, pessoal? Não é sujeito não, tá? Por que não é sujeito? Porque não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado, não pode, né? Se há uma vírgula depois, né, de um nome próprio, né, então, se há uma vírgula, aquele nome próprio vai deixar de ser sujeito e vai passar a ser um vocativo, ok? Não esqueçam disso, ok, meus amores? Porque nós não podemos separar o sujeito do predicado com vírgula, não podemos separar. Então, se tem uma vírgula depois do nome próprio, já sabe que aquele nome próprio não é um sujeito, é um vocativo. Tá bom, meus amores? Bom, encerramos aqui os nossos estudos falando, né, sobre esses termos relacionados aos nomes, né? Falamos sobre os termos, né? Que termos são esses? O predicativo, né? Os complementos, o complemento nominal, não é isso? Os adjuntos adnominais, no caso o aposto, os tipos de aposto também e o vocativo, tá bom? Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!